Diz assim a palavra do Senhor. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, te damos graça pela oportunidade de estarmos aqui. Te damos graça pela vida. Te damos graça, Senhor, porque nossos corações estão batendo. Que vencemos uma tarde, já entramos na noite e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E viemos à tua casa, Deus, para te adorar, para bendizer para aquilo que tu és. E tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Senhor, nós te louvamos através das canções e agora através da palavra. O Senhor fala aos nossos corações, dando a estratégia, dando o seu direcionamento, nos abençoando, abrindo a nossa mente, que o Espírito Santo encontre em cada coração, ó Deus, morada, que a semente caia na boa terra e venha frutificar. Assim nós oramos e pedimos também, Senhor, se alguma pessoa esteja nesse auditório, esteja no seu lar, assistindo nesse momento, que estiver enfermo, estiver com alguma dor, que ele seja curado agora em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder curador. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Pode sentar-se. Glória a Deus. Esse texto é o texto do segundo livro do Antigo Testamento, Pentateuco. E ele vai falar da saída do povo de Israel, um ponto principal. Nós lemos aqui uma questão que quando Deus prepara uma resposta para o povo. E eu quero dizer que nesta noite, Deus me deu essa palavra em cima do que acontecimentos, do que a gente vai vivenciando, às vezes dentro da semana, a gente vai aprendendo com Deus, porque com o Senhor é assim, a cada dia que você vai caminhando com Ele, você vai deixando o Espírito Santo de Deus agir no seu coração, porque o Espírito Santo, nós temos sempre falado isso, é a representação da pessoa de Jesus aqui na terra. É impossível você falar com Jesus esquecendo do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse que ele seria o Paracleto, seria aquele que estaria ao nosso lado testificando a sua palavra. Então, quando nós vivemos, quando nós entendemos isso, a ação do Espírito Santo fica mais latente, mais próxima, fica mais sensível ao nosso coração, porque ele espera encontrar corações assim, corações dependentes dele. Tudo que fazemos, por isso você pode até ter estranhado hoje, pela primeira vez eu fiz essa oração, agradecendo a Deus por estar vivo. Por estar aqui, porque se estou aqui, se o meu coração está batendo, a misericórdia foi renovada sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, amém? E vai continuar sendo assim, em nome de Jesus. Levanta a mão e diz, vai ser assim, Senhor, sobre a minha família, sobre os meus queridos. Esse texto aqui, só para nós nos situarmos, é um texto em que o povo de Israel já estava aqui no Egito, já tinha sido trazido através de José. Ele tinha sido trazido a sua família, Jacó, os seus familiares, aproximadamente 70 pessoas chegaram ao Egito e ali houve uma boa conversa, só para os irmãos entenderem, alguns, sempre a gente fala sobre isso, alguns não conhecem totalmente a palavra de Deus, para nós nos situarmos e ajudarmos as pessoas a entenderem. Então José, ele levou esses familiares e conheceram o faraó e deixaram eles ficarem numa boa terra e ali eles cresceram. O tempo passou, esse faraó amigo de José faleceu, o povo agora começou a ser, assim, a escravidão e o esforço deles começaram a ser muito grande. Eles começaram a sentir o peso do que estava acontecendo com eles. E aqui nessa parte da palavra que nós lemos, e nós não vamos entrar em pragas, nada disso, nós vamos hoje situar a questão do clamor. E é esse tema que eu tenho hoje para nós. Clame ao Senhor e Ele te responderá. E nós vamos falar sobre isso. Esse texto diz assim, quando eu li, no versículo 23, muito tempo depois morreu o rei do Egito. É justamente esse momento que nós falamos, que o rei, esse faraó, amigo de José, havia falecido. Entra outro faraó, que é um título, entra outro faraó, e agora ele não tem a mesma sensibilidade com esse povo de Israel, e ele começa a pesar, e eles começam agora a sentir o peso
de estar ali no Egito, sabendo que aquela não era a terra da promessa, não era a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, e eles começaram a falar com Deus. E aqui que eu quero que vocês comecem a entender onde nós precisamos entender a diferença entre orar e clamar a Deus. A gente ora e a gente fala assim, quando tem uma necessidade, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu lembro de um dos temas que eu falei à noite, que nós precisamos dialogar com o Senhor, falar com o Senhor, conversar com o Senhor. Ele quer isso. E uma maneira de conversarmos é através da oração. Então, a oração, se nós fôssemos definir aqui para o Aurélio, falar é falar com Deus, conversar com Deus, compartilhar pensamentos, sentimentos e pedidos. E é assim que a gente faz. Quando alguém tem algum pedido, fala, poxa, irmão, pode orar por mim? E a pessoa, vou orar. E você vê que é um pedido de oração, mas não há uma intensidade desse pedido. Há uma necessidade. A necessidade existe, por isso está pedindo a oração. Algo que está passando, algo que ele quer que ajude a esse pedido a Deus, e quem sabe o momento que Deus vai responder, a pessoa está numa tranquilidade, não está tão afobada assim com o seu pedido. Ela diz, você pode orar por mim? Posso, aí você ora. E assim. Então, a oração é um clamor, é um diálogo, é um pedido que está no nosso pensamento, às vezes até pode ser uma angústia, mas ela não está tão forte assim, algum sofrimento que está passando, e a gente vai para a oração. Muitas vezes, nós, na nossa casa, oramos, fazemos o pedido para os nossos filhos, quando tem um concurso, algumas pessoas vêm pedir para prova, às vezes uma enfermidade. É um pedido, mas não é um clamor. O clamor é um grito de auxílio. O clamor é uma petição feita com desespero do coração. Olha a diferença. O clamor é alguém que está angustiado e aflito e não tem, tipo assim, não dá mais para esperar. O clamor é diferente porque não tem como mais esperar. O clamor é eu preciso e não vou parar de pedir enquanto não receber. A oração, às vezes a gente ora, está orando, estou esperando em Deus. Então não é um clamor. Toda oração, né? Nem toda oração é um clamor, mas todo clamor é uma oração. Nem toda oração é um clamor, mas todo clamor é uma petição, é uma oração. Porque ninguém vai clamar sem falar, sem dialogar com Deus. A questão é necessidade. E a gente vê que nesse povo que há um clamor. Não há mais um pedido. Eu creio, não está na história bíblica, mas eu creio que antes de chegar ao clamor, pode ter começado uma conversa. Entre eles, está difícil as coisas? Não, estão difíceis. Não é isso que a gente fala no nosso dia a dia? As coisas estão difíceis. Olha o que está acontecendo. Olha como está. E lá no trabalho, aí você começa a conversar. Eu creio que esse povo de Israel, quando estava lá no Egito, eles devem ter começado assim. Isso é um pensamento meu, do pastor Pedro. Porque ninguém começa a clamar do nada. Primeiro tem que ter a definição do que está acontecendo. Então, eu creio que eles começaram a falar. Daqui a pouco o rei do Egito começou a apertar um pouco mais. Ele disse, eu já estou cansado, estou apertado. As famílias começaram a falar. E era o papo, de repente, do dia, no almoço, no jantar, na hora que iam dormir. A conversa foi e eles começaram a orar. A Bíblia diz que o povo clamou. Presta atenção nisso. A palavra de Deus diz que o povo clamou. E esse clamor não foi uma só vez. Eles começaram a clamar ao Senhor. O seu clamor, ao ponto que o clamor desse povo subiu à presença de Deus. É importante entender detalhes aqui nessa palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles. Será que Deus não escuta uma oração? Sim ou não? Sim, Deus escuta uma oração. Mas observe que a palavra está dizendo que esse clamor começou a chegar na presença de Deus. É como tivesse assim alguém batendo a porta. A Bíblia fala muito dessa comparação de uma oração, que alguém bate a porta de um juiz. A Bíblia faz essa no Novo Testamento, faz essa referência de alguém que tem um pedido, e esse pedido é aflitivo, de uma senhora que estava precisando de algo, de uma resposta, e não estava tendo essa resposta. E ela vai a esse juiz e pede a ele, mas ele não atende. Se fosse apenas um pedido sem tanta importância, ela pararia ali, ela não vai ter jeito. Mas a palavra de Deus diz que essa senhora, ela continua pedindo a esse juiz, e pedindo o juiz, e o juiz começou a se aborrecer com ela, diferente do nosso Deus.
Mas a palavra de Deus diz que esse juiz começou a se aborrecer porque ficou incomodado dessa senhora toda manhã ou toda tarde, pelo menos diariamente. A Bíblia diz que diariamente ela ia até aquele local e pedia que ele assistisse e pudesse ver a sua causa. Enquanto ele não fez, ela não parou, ela foi insistente. A Bíblia fala que esse juiz, por causa da insistência dessa mulher, por causa da insistência dessa senhora, ele fala assim, para que ela não me perturbe mais, não me incomode mais, eu vou atendê-la. Observe que a Bíblia mostra que esse pedido dela foi um clamor. Aqui está um exemplo de um clamor em que você vai ser atendido. A própria palavra de Deus fala sobre isso. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus vai atender o nosso clamor. Então, a gente observa que nós podemos orar, mas nós precisamos entender que a nossa oração tem que a gente ver a necessidade que estamos nessa oração. Às vezes nós não temos respostas, e isso tenho aprendido a cada caminhada com o Senhor, por isso estou falando, a cada caminhada que a gente vai vivendo a palavra, a gente vai aprendendo um detalhe novo. E a gente vai aprendendo que a gente pode orar, e a nossa oração não tem a resposta tão rápida. E a palavra está dizendo aqui, se houver o clamor, e esse clamor vai chegar ao coração de Deus, porque o clamor você não para de orar. O clamor você fica insistente, você sabe a sua necessidade, você vai bater a porta até ela se abrir. Isso faz a diferença. Então, eu peguei alguns textos bíblicos, que eu gosto de sempre dar uma referência nesses textos bíblicos. Salmos 18, versículo 6. Vamos ver aqui o que o salmista fala sobre clamor. Na minha angústia, aqui na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, aqui está mostrando que na angústia, olha o que está acontecendo com a pessoa, na angústia, na aflição, pode dizer assim, até no desespero, na desesperança que está havendo no coração, quando nós não estamos vendo solução, a palavra de Deus diz, na minha angústia eu invoco ao Senhor, eu clamo ao Senhor, eu falo com Ele. E clamo, então há uma insistência naquilo que eu estou pedindo. E aí a palavra de Deus diz, e Deus do seu tempo me ouviu. A palavra de Deus diz uma coisa para você, se você orar e você clamar ao Senhor, você vai ter resposta. E a palavra de Deus diz que Ele ouve. Aí eu falei, será que o Senhor só tem ouvido para ouvir um clamor? Não, a palavra de Deus diz que Ele tem ouvido para ouvir. Mãos estendidas para abençoar. Pastor, é só o clamor, tem que ser clamor para Deus responder? Não. Quantas vezes nós fazemos orações no meio da rua, no meio de uma necessidade, e Deus traz uma resposta, não é verdade? Às vezes você está numa situação, você diz, Senhor, me livra aqui, você fez uma oração, não chegou a ter tanta insistência, e você viu a resposta de Deus. Outro texto diz em Jeremias 29, 12 e 13, Jeremias 29, versículo 12 e 13, então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha a intenção, um propósito. Vamos ler agora Salmo 34, 17. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vamos envolver os céus. Vamos envolver a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que quando chamamos a presença do Senhor, os anjos ficam a postos. A gente não precisa ver, a gente não adora anjo, mas eles estão aqui para fazer aquilo que Deus vai dar comando a eles. Hoje pela manhã, a Isabela falou, olha, a bênção, Deus disse que vai dar uma bênção para cada um, abre a mão. É ato de fé. Ela falou, abre a mão. Então, quem teve fé, abriu. Agora, toma posse, pega. Eu vi que todo mundo fechou a mão e pegou. Eu creio que nesse momento que a gente não está vendo, os anjos estão trabalhando e colocando aquilo que Deus mandou nessa manhã. E nessa noite o Senhor já está distribuindo a tua bênção, amém? Porque se você veio aqui, Deus já sabia que você estaria aqui. E a bênção é para você. Diga para o seu irmão, a bênção é para você e para mim. Glória a Deus. Salmo 34, 17 diz, os justos clamam, olha aí, os justos clamam, e o Senhor as ouve, e os livra de todas as suas angústias. E outra referência, a última que eu vou dar, Salmo 30, versículo 2. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me
curaste, saraste, salvaste, libertaste dentro da necessidade. Aqui o salmista está falando. Então os evangelhos, obrigado, os evangelhos relatam, né, a respeito de pessoas que estavam passando por um momento difícil. E nós vamos ver isso aqui. Eu tenho alguns exemplos nessa noite, que pessoas que passavam momentos difíceis, impossíveis de solução. Os momentos eram contrários, contudo, eles ousaram. E eu coloco essa palavra porque, quando a gente coloca a palavra, eu fui buscar para você entender. Ousar é tomar a decisão. Eles tomaram a decisão de clamar por misericórdia. Então, eles ousaram falar com Deus, eles ousaram clamar ao Senhor. Esse tempo do Novo Testamento, Jesus estava aqui na terra. Então, essas pessoas, o texto principal é lá no tempo de Israel, no povo do Egito, eles clamam ao Deus de Israel, e Deus responde porque houve um clamor incessante, houve uma unidade desse clamor, não foi uma pessoa que clamou. Aquele povo viu a necessidade, porque Deus não poderia responder uma resposta de uma nação através só de uma pessoa. Entenda isso. Todos tinham que entender quem daria a resposta. Quando Deus dá uma resposta, Ele não quer que a glória dele vá para ninguém. A glória é dele. O nome dele tem que ser exaltado. E o povo de Israel tinha que saber que Deus ia o livrar. Então o povo clamou. Agora, a palavra de Deus diz que essas pessoas que nós vamos ver como exemplo, eles ousaram, eles tomaram a decisão, eles fizeram uma oração com intensidade. Eles fizeram um pedido com intensidade. Isso é ousar, pedir essa misericórdia, socorro do Senhor. Eu anotei até, eu não sei se está aqui, eu tinha anotado uma parte da canção, Tu és o Deus da minha... Eu anotei, mas eu não... Deixa eu ver, até aqui. Essa música que eles cantaram, Tu és quem minha alma esperou. Olha só, a fonte da vida que me encontrou, o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Isso é uma palavra de clamor, é uma palavra de pedido. Tu és quem minha alma esperou, tu és a minha esperança. Então, algumas pessoas no passado não perderam a oportunidade de fazer um clamor, de ter um pedido com intensidade. Alguns tiveram dificuldade, nós vamos ver isso. Alguns tiveram dificuldade nesse pedido, mas eles não pararam. E isso nós temos que aprender. Porque quando a gente fala em clamar, a primeira pessoa que tenta nos paralisar somos nós mesmos. Porque nós começamos a clamar, daqui a pouco a gente acha que está enjoado, ou acha que a gente está perturbando os céus. Irmãos, Deus não se sente perturbado com seus filhos. Se tem um pai que ama os seus filhos, é Deus. Deus te ama, Deus quer ouvir tua voz, Deus quer que você clame, porque isso se chama dependência dele. Amém? Então vamos ver aqui esses exemplos. Vocês sabem que eu sempre trago uma palavra de reflexão, não demoro, tento ter um tempo bem de qualidade, para que a palavra fique no seu coração. Então observe aqui Marcos 10, 46 a 52. São 6 versículos, esse nós vamos ler. O cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, acompanhem comigo, porque quando você acompanha, o teu espírito recebe a palavra. O teu entendimento que a alma vai entendendo, o espírito vai recebendo e o teu corpo vai sendo curado. Amém? Você todo recebe a bênção por todo. Então se liga aqui, é pouco minuto, mas a presença de Deus tem que ser aproveitada. Céus abertos, a gente não perde céus abertos. Se céus estão abertos na minha casa, onde eu estou, eu falo, oba, céu aberto, eu quero tomar posse de tudo. E essa noite, é noite, como todas as vezes que chamamos a presença de Deus, é noite de céus abertos. Deus está aqui. Pastor, o senhor tem certeza? Tenho certeza. Ele está aqui por quê? Porque ele garante a palavra dele. Se chamarem o nome dele, se 2 pessoas ousarem chamar o nome dele, ele se faz presente. E o Espírito de Deus está aqui representando. Você pode dar um glória a Deus? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ao ouvir que era Jesus, presta atenção, hein? Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Olha o que ele faz. Ele grita. E isso é exemplo de clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o 48. Muitos o repreendiam para que se calasse.
Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus ao cego. Respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amados, observe esse detalhe aqui, que é o clamor da fé. É o clamor que esse homem, a palavra de Deus diz que Jesus estava passando por aquele local, e ele percebe essa situação. A Bíblia não diz se ele ouviu, se alguém comentou, mas houve a percepção de que Jesus estava passando, e ele sabia que não podia perder a oportunidade. A oportunidade não podia ser tirada da sua vida. Então ele sabia, ele era um mendigo. Mas além disso, ele era cego. O problema dele não era a mendicância, o problema dele era a cegueira. Porque se ele visse, ele trabalhava. Mas ele agora, sabendo que Jesus está passando, ele tem fé para clamar. Agora, você observa aqui nesse texto, há um impedimento de pessoas. A palavra de Deus diz que as pessoas começaram a tratar dificuldade. Está aí no texto. Muito obrigado. Muitos repreendiam. Olha só como é isso. Amado, a gente tem que ver as questões para os dias de hoje. Porque você não está à beira do caminho, Jesus não está passando por Jericó, você está no Rio de Janeiro, a sua casa é num local nesse bairro, ou aqui de adjacência desse lugar, mas a verdade é que a gente precisa pegar isso e trazer para os dias de hoje. Eu tenho uma necessidade, não é a cegueira, mas há uma necessidade. E na minha necessidade eu preciso clamar, porque orar eu oro. Mas eu estou dizendo a você que o Senhor está nos ensinando que além da oração, você tem que aprender o que é clamor. E que se você aprender o que é clamor, esse ensinamento que o Senhor colocou no meu coração, na minha vida, então se você aprender o que é clamor, você vai atingir o coração de Deus. Porque Deus vai falar, Ele está querendo. Porque Ele não fez uma oração, falou comigo e pronto. Mas Ele falou comigo agora, à tarde, antes de entardecer, anoitecer, à noite, toda hora que Ele está lembrando da situação, a oração dele está chegando. Está chegando. E eu estou recebendo. Então, se a palavra de Deus diz que Ele ouve a oração e responde a oração dos seus justos, a oração vai ser respondida. Mas como é essa situação de dificuldade? Você tem que perceber, quando você começar a clamar, se está havendo alguma coisa para atrapalhar você. Às vezes, a falta de fé. Esse homem clama pela fé. Ele tem fé para clamar. Ele não conhece Jesus. Ele nunca parou para conversar com Jesus, mas sabia dos feitos de Jesus. A notícia se espalhava. Você sabia que em Caná da Galileia, quando Jesus faz o primeiro milagre, essa notícia se espalhou? No primeiro milagre, a notícia se espalhou. Cada detalhe que Jesus fazia, ele mesmo falava, não fala. Era como se dissesse assim, fala para todo mundo. Fala para você e a toda a tua torcida. Qual time que você, para os dias de hoje, fala para toda a tua torcida. E as pessoas falavam, e as notícias corriam. Por alguma situação, esse homem soube. Quando ele soube, ele clamou, o repreendiam. Então, eu estava falando, o que isso acontece para os dias de hoje? Eu tenho que perceber o que está me parando para eu não clamar. Se eu estou sentindo a necessidade de clamar. Vocês estão comigo aqui? Eu tenho que entender se eu estou no momento da oração, porque vai ter um momento que é oração. Mas vai ter um momento que eu estou sentindo, não é mais oração, é mais do que oração, é um clamor que eu preciso fazer, é algo que está me angustiando, é algo que está me afligindo. Por isso esse homem começou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele falou, para, ele não vou parar. Ele não mente, ele não falou assim, não vou parar. Ele falou, agora é que eu vou gritar, agora porque parece que ele não gostaram, mas eu preciso. Pode ser que as pessoas não estão entendendo, mas eu sei da minha necessidade. Você tem que conhecer qual é a sua necessidade, o que você precisa. Porque quando você entende isso, você não para de clamar. Ninguém vai te parar. Nada vai te paralisar. Esse homem tinha tudo para poder se sentir assim,
Ele podia se sentir desanimado, né? Ou até preterido. Ah, sou um cego, mendigo. Eu comecei a clamar, o pessoal está falando, é melhor ficar calado, eu vou levar um cascudo aqui, não sei nem de que eu vou levar. Ele não quis saber de nada. É isso que o Senhor tem que estar nos falando para os dias de hoje. Você tem que saber o que você quer. E tem que ser determinado. Tem que ter intensidade naquilo que você está falando. Tem que ser ousado. Tem que ter ousadia. Por isso a palavra de Deus diz que Deus chama os corajosos. O texto de Gideão tem tudo a ver com isso aqui. Nesse pedaço, Deus diz, tira o covarde, tira os que têm medo, porque os que têm medo, covarde, não vão fazer. Então que você receba hoje uma unção de ousadia, uma unção de coragem, para tomar posse do que Deus tem para você. E esse homem tomou posse, e Jesus disse, o que você quer? Eu quero ver. Ele falou, eu quero dinheiro, porque se eu ver, eu trabalho. Eu me torno útil. E o Senhor vai conforme a tua fé. A misericórdia de Deus alcançou. E vai alcançar se você crer nessa noite, amém? Ah, glória a Deus, glória a Deus. Um texto muito conhecido, esse nós não vamos ler, só vou fazer a referência de Marcos 5, de 25 a 34. A mulher dos fluxos de sangue, ela faz um clamor também. Só que o clamor dela é silencioso. Às vezes, amados, a gente tem que fazer um clamor silencioso. Como assim? Tem clamor que a gente não pode falar para ninguém. Tem clamor que a gente não pode passar. Porque às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, que nós amamos, eu não estou falando nossos inimigos, não. Porque a gente quando fala assim, a pessoa está lá, vai nos atrapalhar, nada disso. Às vezes ela não está na mesma sintonia, no mesmo nível espiritual que você já chegou. Então, essa mulher do fluxo de sangue, que é o texto, vocês sabem que ela colocou no coração dela. Olha o clamor que ela fez. Se eu somente tocar na veste dele, eu serei curada. Isso é um clamor. Isso é uma petição. E ela enfrentou. Por que a gente está falando? Porque ela enfrentou toda a situação, toda a adversidade para o momento que ela estava passando. Esse texto já foi muito bem explicado, mas eu posso sempre dar uma palha para que os irmãos possam entender. Ela era uma mulher que era considerada como imunda. Ela não podia ser, as pessoas não podiam tocá-la e atrapalhar a questão dos costumes judaicos. Isso daria problemas. Então ela tinha que ir calada, ela tinha que ir quieta. Eu não sei se ela colocou um pano para ser reconhecida, porque, por certo, eu fiquei pensando quando eu estava estudando isso, eu falei, por certo, essa senhora devia ser conhecida na cidade. E se ela fosse assim, sem algum véu, alguma coisa, eu falei, não quer não, se afaste da gente. Ela seria impedida. Isso é um pensamento que eu fiz quando eu estava estudando. Pode ser que ela... Porque a gente fala assim, são anos que ela estava com esse problema. Então, as pessoas da cidade certamente conheciam. Se ela se metesse no meio da multidão, os próprios judeus iam afastá-la. Não toca na gente, você não pode, você está como imunda. Ela não era uma leprosa, mas era considerada imunda. Entendeu? Por causa do sangue que ela estava perdendo há anos. Então ela ficou calada. Mas ela disse ao seu coração algo que ela falou. Eu coloco aqui, clamor interior. Às vezes a gente precisa fazer um clamor interior. É um clamor que você vai falar com ninguém. Preste atenção nisso. Deus me deu essa palavra porque nós precisamos disso. Nós precisamos de estratégia para clamarmos. Tem clamor que a gente vai gritar, filho de Davi. E vai ter problema, mas nós não vamos parar. Mas tem clamor que a gente vai ter que ficar calado. Nós não vamos poder falar com ninguém. É o nosso choro, é o nosso momento, é a nossa dor. Mas nós vamos clamar. Mas se eu apenas tocar, ela não queria nem tocar em Jesus. Porque de repente ela podia pensar, eu vou fazer Jesus ficar imundo. De repente ela cabeça, eu estou imunda do causa do sangue, se eu tocar em Jesus, pronto, vou ter problema. Mas eu vou tocar nas orlas. Se eu tocar na orla do vestido, eu serei curada. E ela fez. E a palavra de Deus diz que esse clamor interior foi respondido. Entenda isso, pode ser que você esteja um clamor interior nessa noite. O Senhor está dizendo, não para de clamar. Toque nas minhas vestes. Toque nas vestes. Há muito tempo, você não quer nem falar mais. Mas hoje, toque nas vestes de Jesus. Toque nas ordens de Jesus e você receberá a tua bênção, amém? Glória a Deus. Então, um clamor da mulher cananeia é o clamor por sua filha. Às vezes nós temos que clamar por pessoas, nossas parentes. Esse texto está em Mateus 15, 21 a 28.
esse texto, esse aqui eu gostaria de ler, para ler uma porção da palavra. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Então você vai vendo que essa mulher não é judia, ela é cananeia. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o clamor. Olha como ela vem. Ela vem com um problema, ela vem gritando, ela vem tendo uma expressão forte. Olha como é diferente da oração. Normalmente na oração a gente não faz aquele, muitas vezes a nossa oração não é tão fervorosa. É uma oração de, às vezes, bate-papo. Às vezes, quando eu estou orando com o Espírito Santo, eu sento na cadeira e vou conversar com o Espírito Santo, um bate-papo. É o meu jeito. Você tem o seu. E eu converso com ele, bato um papo com ele, converso. Mas como assim, pastor? O Espírito Santo aparece aqui? Não, o Espírito Santo não é fantasma. O Espírito Santo é Deus. Ele está em todo lugar, ele é o presente. Mas eu posso falar com ele porque ele está dentro de nós. Então, eu posso falar com ele. Quando a gente descobre isso, a nossa intimidade e o nosso relacionamento fica melhor. Mas aqui é um clamor. É de: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. O caso dela era um problema espiritual. Um problema que ela se viu passando. Essa semana nós tivemos um fato, eu já vou continuar a mensagem ali. Nós tivemos um fato de uma família que nós estamos cuidando e ele comentou, a pessoa comentou que teve uma dificuldade com o seu filho. E, de repente, a criança, do nada, a criança, ela começou a vir um medo, do nada. Veio um medo, e esse medo o perturbou tanto que ele não conseguiu ficar sozinho no quarto. E ele entendendo, né? Ele foi, pegou, orou, né? Orou, pediu a Deus misericórdia, orou pela criança, para que aquele mal não atacasse o seu filho. Olha só, a situação dessa mulher é uma situação espiritual. Às vezes nós precisamos orar por alguém, e às vezes precisa entrar num nível de clamor, a petição ser maior. Isso foi um fato próximo a nós. Às vezes nós não contamos fatos tão próximos, porque a gente segura alguns testemunhos para que os irmãos não fiquem assim, achando que a gente quer mostrar. Mas a gente precisa, Deus tem nos falado que nós precisamos contar os feitos de Deus aqui. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Deus tem trazido, quando nós entendemos clamor, e eu falei na semana passada, nessas semanas que eu tenho pregado, eu tenho falado que diante das sintomas espirituais que você possa estar percebendo, você não pode só entrar em oração. Tem situações que você tem que entrar em clamor. Você tem que ser uma oração com intensidade, sabendo que você precisa de que Deus intervenha naquela causa. E eu disse: você vai, entra naquele quarto. Eu falei para essa pessoa: entra no quarto, você como sacerdote, entra no quarto e determina que esse ser espiritual que está atingindo a criança com medo saia em nome de Jesus. Entende isso, irmãos? Então, há um clamor, há uma necessidade. Então, se há uma necessidade, essa mulher tinha uma necessidade. Vou fechar aqui. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora. Olha, outra vez, ó. Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. A pessoa está clamando, está com preocupação, está com luta, está com um problema espiritual. Às vezes, alguém não está entendendo. Porque, às vezes, não entende essa questão. Hoje eu não vou falar de batalha espiritual. Só vou falar esse ponto aqui, porque você também pode perceber que há situações de clamor por pessoas que você está muito próximo a você, que ela não está entendendo, mas você já entende, e você pode pedir a Jesus que resolva o problema para aquela pessoa. Entendeu isso? Às vezes uma criança, às vezes seu esposo, às vezes a família, às vezes um ataque, às vezes uma palavra. Você percebeu, Senhor, tem misericórdia. E essa palavra, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que toda palavra contrária contra mim caia por terra. E você vai ver a vitória do Senhor. A palavra de Deus diz que essa mulher recebe a bênção. A palavra de Deus diz que foi liberada uma palavra. Vamos mais à frente. Vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ele falou: não é certo tirar os pães. Não, aí Jesus, nesse parte, Jesus fica em silêncio, conversa com ela. Mas vai mais à frente, que eu quero mais um pouquinho. Mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Olha o pedido.
Olha como o Senhor faz. Aprenda isso, irmãos. Você tem que sair daqui com aprendizado. Eu não quero que você venha para cá, para a igreja, e pegue uma palavra e diga, foi legal a palavra. Eu não quero que você bate nas minhas costas, gostei muito da palavra. Eu quero que o Espírito Santo te dê a porção para você entrar essa semana com vitória. E você entender que o que o Senhor está falando, para só de fazer oração rasa, e entra na profundidade, entra sério comigo. Porque eu sou Deus. E não há área, eu estou mostrando que não há área que eu não possa resolver. Se você está passando alguma situação dessa, a palavra de Deus diz, seja feito conforme a tua fé. Se você, a gente está esperando, Deus faz. Deus fala, não, eu já fiz. Já está consumado, eu já fiz. Eu quero que vocês tenham determinação. Eu quero que os filhos cheguem na minha presença confiando que eu sou Deus. Eu não sou Zé ninguém, não, eu sou Deus. Eu faço acima do que vocês pensam. Não é isso que a palavra diz? Não é isso que a gente toda hora fica proferindo? Deus faz infinitamente. Parece que a palavra sai daqui e vai para fora. Ela não entra no nosso coração, ela não gera fé. Tem que ser assim, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo e pensando. E Jesus diz, vai, seja feito conforme a tua fé. No mesmo instante, a filha foi curada. Se você determinar hoje, você vai ver resposta na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Amém? Glória a Deus. Esse aqui é o clamor que Pedro vai fazer. É um texto também conhecido, Mateus 14, 30 a 31. Esse é pequenininho, nós já estamos indo para o final da nossa mensagem, mas preste atenção nesse texto tão conhecido, mas que eu falei no domingo passado, a gente pode ler o Salmo 23, 23 vezes, eu falei assim, a gente pode ler o Salmo 23 vezes, e 23 vezes Deus vai falar diferente no nosso coração. Então, olha esse texto aqui, diz assim, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Isso é um fato muito interessante, deixa aí no 31. Isso é um fato muito interessante, porque é o que acontece com a gente. A gente confia em Jesus. E a gente vai olhando para Ele, não é assim? Você já entra a semana olhando para Jesus. Já acorda de manhã, já coloca a palavra, já fala com o Senhor, lê a palavra, determina, Senhor, vai comigo, e você vai caminhando sobre as águas. Assim, tem que trazer para os dias de hoje. Você vai caminhando sobre esse mundo, sobre esse sistema, e vai. Mas, de repente, bate um ventinho. Sabe aqueles ventinhos que bate? E aí, bate o ventinho, a pessoa vai olhando para o lado e vai perdendo a direção daquilo que Deus tem para nós. Foi isso que aconteceu com Pedro. Texto também muito conhecido. Mas, diante dessa situação, até nesse momento, Deus exclama. Quando você perder a direção, quando alguma coisa tirar você da visão de Jesus, faça como esse texto nos mostra. Clame por socorro. Não fique sem clamar por Deus. Porque nós temos por costume, eu penso assim, pegar os textos e deixar ele lá. Pedro andou sobre as águas, aí teve, não, mas ele clamou porque homem sem fé, e aí, poxa, ele não podia parar de Jesus, porque ele andando com Jesus até o final, já no pertinho, parou, aí a gente critica a versa Pedro, mas a gente faz igualzinho. A gente faz igualzinho a Pedro. Aí a gente começa a semana, estou olhando para Jesus, é fogo, é fogo, é fogo, é brasa, é brasa, é brasa, sai pela rua, é o poder de Deus, todo mundo olhando assim, inteiro Satanás, e vá, e daqui a pouco, alguém fala alguma coisa, tirou os olhos do fogo, é fogo, é fogo, brasa, é brasa, é brasa, jogaram um balde de água fria. É isso que a gente tem que entender. Que vento é esse? Quando joga um balde de água fria. A gente tem que ver o que é o vento aqui para Pedro, para nós. O que aconteceu com Pedro. De repente a gente perde a fé. A gente perde a... Mas Deus diz, quando acontecer isso, clama por socorro. Que o Senhor vai estender a mão, te levantar e te caminhar contigo. Irmão, em todo momento, o Senhor quer que a gente clame a Ele. Se nós entendermos isso, nós vamos modificando a nosso convívio com o Senhor. Para de ser uma pessoa, nós precisamos parar de ser cristãos que fazemos orações apenas para a nossa necessidade de forma rasa. E dizendo, Senhor, Tu sabes, quantas vezes
eu já fiz essa oração. Senhor, tu sabes. Ele sabe. Mas ele quer saber se você sabe o que você quer. O negócio é saber se você sabe. Ele sabe. Mas será que você sabe o que você quer? Todas essas pessoas, elas clamaram ao Senhor nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas angústias, e não foram decepcionadas. Deus não vai te decepcionar. Me ajuda mais uma vez, só essa vez? Diga para o seu irmão, ele não vai te decepcionar. Ele não vai te decepcionar. Ele vai agir, ele vai te abençoar. E que a gente tome posse disso. E eu concluo a minha palavra hoje, que é a palavra de ensinamento sempre, que eu gosto de dar no domingo à noite. Eu concluo a minha palavra dizendo o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que nós precisamos clamar, porque Ele vai responder. Ele vai responder. Mas clamor não é oração. Oração é um diálogo que eu faço com o Senhor. De uma situação, pode ser de um problema, de um sentimento, de um pensamento, de uma conversa que eu quero dar com Deus, de agradecimento, e eu vou orando. Clamor não. Clamor é muito mais. Clamor é algo mais profundo. Clamor é o que eu estou passando. Clamor é o que eu não consigo mais passar daqui. O povo de Israel não conseguia mais passar. Ele não via como voltar para a terra prometida. Era impossível. Não tinha jeito. Não tinha força. Eles não tinham armas. Eles não tinham nada. Então eles falaram, então Senhor, só o Senhor pode nos ajudar. E quando eles começaram a dizer, Senhor, nos ajuda. Senhor, socorro, Senhor, tenha misericórdia. E aí o Jacó lá, Moisés aqui, não Moisés, porque tem outro Moisés, né, irmão? Aí tem lá José, Jacó, tem Abraão, os nomes normais. Aqui não tem vários Pedro? Vamos dizer que tem outros Abraões lá. Então, lá, a família de Abraão, de Jacó, de tal, mas não do patriarcas. Aquelas famílias lá, estou clamando, rapaz. E também estou clamando, estou aguentando. Quando esse povo começou a entender e a clamar, aí isso foi lá na presença do Senhor. E, Senhor, chegou um clamor aqui na minha presença. E eu ouvi. Quando Deus disse, eu ouvi, eu vou entrar em ação. Nós precisamos clamar ao Senhor. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. A última passagem que eu li foi de uma pessoa que deixou a dúvida entrar no coração. A gente sabe que entre esse problema do clamor de Israel e a dúvida que houve Pedro, ali nesse intervalo eu falei de pessoas que tiveram dificuldades. Mas as dificuldades não foram deles, foram dificuldades externas, que se apresentaram a eles para paralisá-lo. Então a gente aprende o seguinte, unidade. Tem momento que eu preciso pegar a minha família e fazer unidade com a minha família. É com a família. Chamar todo mundo, ó, nós estamos nessa luta. Sabe como nós vamos parar? Se nós clamarmos junto. Chama a família, chama os filhos. Ah, mas gosto de orar. Mas vai gostar agora. Agora você vai gostar de orar. Irmão, às vezes a gente tem que tomar uma posição. Amém ou não amém, igreja? Ah, papai, eu quero ficar aqui. Vem aqui, Helena. Paga a televisão e vem aqui. Vamos clamar. Porque não, quando vier a bênção, você vai ficar fora? Quando vem a bênção, você não vai com a gente. Ah, não, eu quero ir. Então vem comigo clamar. Vamos junto. Vamos clamar junto. Vamos clamar. Ah, mas lá a irmã falou, não, irmão, ó, irmão. A irmã de outra família. A nossa família é essa aqui, amém? A nossa família é a Ferreira, amém? Então a Ferreira vai gritar aqui. Vai clamar. Irmãos, é isso que a palavra de Deus está mostrando. Você tem que pegar a família, porque um só clamando, às vezes é só a mulher que clama, às vezes é só o homem que clama. Irmão, para com isso hoje. Sabe por que às vezes a resposta não vem? Porque só está um clamando. Tem que ter unidade. O Senhor está dizendo, tem que ter unidade. O povo, ele diz, o povo começou a clamar. Não foi uma família, duas famílias. Ele disse, o povo de Israel clamou, unidade. Então a gente pensa, pega a sua família, pega o seu esposo, né, Cris, vem cá. Você me ama? Amo. Então vamos orar. Fecha os olhos, mas não sei, eu oro. Irmão, coloca a ordem em casa. Irmão, tem que ensinar, irmãos, amém? Você está recebendo o que eu estou falando? Eu não estou falando para você fazer um teatrinho aqui. Eu estou dizendo algo que você precisa fazer. Quando você fizer isso, vai vir resposta. Vai vir resposta. Eu te garanto que vai vir resposta. Eu aprendi por esses dias que o clamor faz um efeito tremendo quando você leva a sério o clamor. Quando você diz para o seu Senhor, eu vou clamar toda hora que lembrar. Aí lembrou, está comendo. Senhor, essa causa.
Aí está na rua, lembrou? Essa causa. Aí tu fala, esse cara está determinado. Está determinado. Em qualquer momento ele lembra e está pedindo. Então ele quer. Então ele responde. Então não me interessa. Aí a gente aprende nesse termo para nós fecharmos. Se houver dificuldade, alguém repreendendo, alguém não entendendo, aí você fala assim, eu vou fazer que nem aquele cego Bartimeu. É agora que eu vou clamar mais, porque parece que está movendo. Parece que se estão querendo impedir, é porque Deus já está pronto para responder. Entendeu isso? Então você não para. Não deixa que o vento, que é a última passagem, que o vento te atrapalhe. Não pode acontecer. O texto mostra essa dificuldade humana. Sabe por que Deus está falando sobre Pedro? Para mostrar uma dificuldade humana. A gente está olhando para Jesus, mas a gente pode olhar para o vento. Tirar os olhos de Jesus. Mas o que fazer quando acontecer isso com a gente? A gente vai acontecer de o vento, a situação nos tirar da direção. Aí Jesus diz assim, veja o que Pedro fez. Ele clamou por socorro. Nessa hora o clamor é por socorro. Senhor, socorro, eu estou perdendo a direção. Aí o Senhor estende a mão, vamos certo. Vamos para a vitória. Vamos para a vitória que Deus tem para te dar. Mas você clamou. Você vai ter a resposta pelo seu clamor. Amém? E Deus faça nesse momento isso entrar no seu coração. Eu peço ao Senhor que seja boa semente nessa noite. Uma semente na boa terra. Que ela venha frutificar. Que ela venha germinar. Ela venha crescer e dar fruto. E você possa contar testemunho ainda essa semana. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?